Obrigado, Adriano, pelas informações. Hoje a nossa programação toda voltada para essa cobertura pós situações, cenários, quais as demandas que estão sendo tomadas pelos governos do Estado e governos municipais em decorrência dos danos provocados pelas chuvas que atingem Pernambuco, grande parte de Pernambuco desde a semana passada. Adriano acabou de detalhar o decreto que foi assinado ontem pelo prefeito Orlando Jorge. E já estamos com ele na linha para que a gente possa trazer com mais detalhes quais as ações, quais as medidas que a Prefeitura de Limoeiro toma neste início de semana. Prefeito, bom dia, obrigado pela atenção conosco e nos atender. O decreto, Orlando, ele estabelece as medidas que Adriano acabou de destacar. Você circulou pelo município durante o fim de semana, quais seriam hoje as áreas mais críticas? Há informações de desabrigados, algo assim mais forte que a gente possa destacar? Bom dia, Alfredo. Bom dia, Limoeiro. Alfredo, nós temos diversas áreas atingidas, principalmente no que concerne à cidade, nas áreas baixas, nas áreas da periferia, onde se construiu em áreas alagadiças, em áreas que foram construídas de forma desordenada. Todo mundo sabe que alguns bairros foram construídos os loteamentos até de forma errada, né, sem um critério de engenharia, na área onde passam os córregos, onde passavam os riachos, né? A gente pode citar vários exemplos aqui. Loteamento Santana, a ocupação desordenada, e eu diria até que quando foi construído o loteamento, muitas áreas a gente tem um mapa que a gente mostra. Antigamente aquilo ali era uma fazenda e foi se ocupando a partir dos loteamentos do Santana, do Morada Nova, nas áreas onde passavam as águas. Então, vários canais que deveriam ser canais são galerias, né? Não foram construídos ainda, mas estão construídos em cima. Para você fazer até a manutenção é difícil. Limpeza de canais no Santana é uma dificuldade, as máquinas não entram, tem que se fazer nos braços. Então, várias áreas, né, o loteamento aqui próximo à Avenida Capibaribe, muito alagado. O loteamento Santa Terezinha, que desmanchou, que desmontou todos os açudes da antiga fazenda Santa Terezinha, também provocou inundações nas partes baixas, acarretando também inundações ali nas casas, naquelas duas ruas próximas, perpendicular à Avenida Capibaribe. Nós temos alagamentos em várias áreas da zona urbana, mas entendemos pela circulação que nós fizemos, pela andada que nós demos, que as áreas mais afetadas são as zonas rurais, a zona rural, as estradas da zona rural. Por exemplo, em Ribeiro do Mel nós temos uma passagem molhada e uma ponte. Graças a Deus a ponte não foi afetada, mas a passagem molhada sofreu uma avaria muito, muito importante. Ainda ontem, no dia de ontem, a Secretaria de Infraestrutura já fez algumas ações para evitar que a gente perdesse aquela passagem molhada que ali existe. Então nós já intervimos lá de forma provisória para evitar maiores perdas, maiores danos. No mais, são todas as estradas da zona rural avariadas, umas mais, outras menos. A ponte de Urucuba também sofreu bastante ali com a inundação. Dessa vez é preciso fazer um estudo de engenharia bem feito em uma das cabeceiras para evitar surpresas negativas. Toda aquela região ali da Vila de Urucuba, das casas ribeirinhas ao Tracunhaém, também sofreram inundações. Em síntese, o percurso ali da casa do vereador Daniel do Mercadinho para frente, o rio passou a ser na estrada também. O rio veio para a estrada, até ontem estava intransitável. Não sei o dia de hoje se já as águas devem ter baixado, mas com certeza as estradas que já não eram muito trafegáveis, né, algumas áreas a gente, durante 2021, nós fizemos algumas intervenções
agora, com essas fortes chuvas, com essas chuvas torrenciais, com certeza todas as estradas da zona rural precisam de intervenção, né? Então, por isso que nós decretamos situação de emergência. Nós não estamos em estado de calamidade pública, mas é uma situação de emergência. Por exemplo, ainda ontem, ainda quinta-feira, nós, em comum acordo com a Secretaria de Educação e mais recentemente com a Secretaria de Infraestrutura, constatamos a dificuldade do transporte escolar chegar de forma segura nas escolas da zona rural. Muitas das escolas da zona rural, as crianças vêm de todos os sítios. Por exemplo, você pode dizer que na Vila Mendes nós temos 2 escolas que não têm difícil acesso, mas as crianças que estudam lá são crianças que residem nos sítios mais de difícil acesso e que sofreram com o problema das chuvas. Ô, Alfredo, é importante a população prestar atenção que nós só estamos no finalzinho de maio e começo de junho, não é verdade? E historicamente todas as inundações em Limoeiro se deram no mês de julho. Então estamos num momento atípico, que é preciso muito equilíbrio, que é preciso muita inteligência, muita cautela, para que a gente faça as coisas certas. No dia de ontem nós resolvemos publicar o decreto de situação de emergência e a partir de agora, de hoje, toda a nossa equipe de defesa civil, de engenharia estará visitando. Já ontem começamos isso, não é a partir de hoje, já o dia de ontem nós fizemos isso. E hoje continuaremos a fazer todo o diagnóstico, todo o relatório fotográfico do estado das estradas, das passagens molhadas, que nós não visitamos todas, né? Da ponte de Urucuba, que é preciso ter muita cautela e muita prudência em não fazer também sensacionalismo, mas é preciso avaliar a cabeceira da ponte de forma criteriosa e de engenharia, para que não haja acidentes, né? Nós vamos fazer todo o trabalho que precisa ser feito de planejamento e de recuperação, sobretudo da infraestrutura, seja na cidade, seja na zona rural. Entendo. Agora, para isso, nós temos hoje, no gabinete do escritório do deputado Ricardo Teobaldo, reuniões durante todo o dia de hoje para analisar o que fazer. Eu não poderia, no dia de ontem, de forma intempestiva e assodada, simplesmente cancelar o São João por cancelar. Nós assinamos uma concessão, um contrato de concessão com uma empresa que venceu a concorrência. Essa empresa não pagou ainda, mas está contratada para pagar uma concessão na ordem de R$400 mil para gerenciar o São João da exposição de animais. Eu não poderia, de forma unilateral, sem uma conversa prévia, sem um diálogo, de forma assodada, né, e improvisado, cancelar o São João assim, como algumas pessoas pensam que o prefeito pode fazer tudo. A gente vai sentar agora de manhã com essa empresa, vamos sentar com o deputado Ricardo, ele garantiu de recursos federais para a realização do nosso São João. Nós vamos analisar os prós e os contras de um cancelamento como esse, mas nós sabemos que a prefeitura, todo o esforço que puder ser feito, vai ser feito para recuperar as estradas, recuperar os danos de infraestrutura e ajudar, lógico, e socorrer as famílias que foram atingidas por pelas enchentes e estão sofrendo com esse momento de dificuldade. Nós acompanhamos de perto, Alfredo, a Barriguda, que é uma área de vulnerabilidade de riscos, né? Nós assistimos, por exemplo, em Macaparana, as casas caírem, casas que são construídas praticamente no leito do rio. E aqui em Limoeiro não foge a regra, aquela área da Barriguda é uma área de risco muito grande. Toda chuva, toda inundação, toda enchente é motivo de muita preocupação por todo mundo sabe disso. As famílias mesmo ficam muito apreensivas com o nível
das águas do Capibaribe. Nós acompanhamos diuturnamente, nossa equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, nossa equipe da Secretaria de Infraestrutura, nós montamos um quartel-general no final de semana todo na Secretaria de Infraestrutura e vamos continuar fazendo. Então, é importante que a população tenha calma, que a gente está calma, que a gente está estudando qual é a melhor atitude. Eu não posso, volto a dizer, cancelar o São João no dia de ontem seria, no mínimo, imprudência. Olha, para você ter uma ideia, Alfredo, eu tomei conhecimento de algumas pessoas que dizem, não sei, era importante que vocês pudessem fazer essa enquete junto aos hotéis. 100% dos leitos dos hotéis já estão reservados ou estão, diria que, com reserva garantida para ocupados. Eu soube, inclusive, que nas cidades vizinhas, como Vila Nova e outras, o pessoal já está, inclusive, reservando até leitos de motel, tá? Eu quero dizer que isso é preciso ter muita cautela para não prejudicar todo um planejamento que foi feito em abril. Não foi nem em março, foi em abril que a gente tomou a decisão de fazer o São João. Orlando, deixa eu te abordar então ainda sobre essa questão. Eu coloquei aqui São João na pauta também. Você disse que depende dessa reunião porque há um contrato firmado, isso com relação ao polo do parque de exposição. Há uma expectativa de que vocês, quando eu digo vocês, Prefeitura de Limoeiro, realizem o São João da Rua da Alegria, que seria um recurso mais da Prefeitura. Ou não teria recurso da Prefeitura ali? E se for só Prefeitura, você cancela a Rua da Alegria? E o que seria investido, você coloca para essas ações de reconstrução, apoio às famílias afetadas? Já há uma definição em torno disso, Orlando? Não, porque realmente nós não recebemos ainda nenhum retorno da Fundarp ou da IPETU, nenhuma empresa, nenhuma sinalização por parte do governo de Pernambuco. Lógico que nós estamos insistindo. Nas últimas horas, as últimas 72 horas, nós não fizemos nenhuma gestão nesse sentido. Nós vamos avaliar hoje, né, a equipe da infraestrutura, da defesa civil, todo o trabalho que foi feito, desenvolvido nesses últimos 2 dias, sexta, sábado e domingo, nesses últimos 3 dias, com relação ao cadastramento das famílias que estão em vulnerabilidade, que sofreram com as inundações. Esse trabalho continua. As pessoas que, porventura, não tenham procurado a Secretaria de Infraestrutura, podem procurar. Nós vamos ter o pessoal lá de plantão recebendo essa informação e constatando que as informações são verídicas. Então, Alfredo, qualquer opinião minha no que concerne ao São João, seja da exposição, seja da Rua da Alegria, ainda é precoce. É lógico que, se depender da minha cabeça, para ser sincero com você, eu teria cancelado ontem todas as festas de São João. Eu, particularmente, não tive condições psicológicas de ir para a festa das nossas queridas Alô Mulher. Não tive condição psicológica de ir, porque vivenciei o dia todo, no final de semana todo, o problema de inundações nos bairros, em todos os sítios, vendo o estado de aflição que estavam muitas pessoas, e principalmente na zona rural. Lembrando que as crianças não estão podendo ir para as aulas porque as Toyotas, os ônibus, né, o transporte escolar não consegue chegar direito nas escolas. Há um risco intenso, né, de nossas crianças sofrerem acidentes. Então eu não tinha condição psicológica de festejar, de ir para a festa. Por isso que eu não fui para beber. Então existe essa situação. Na minha cabeça, a decisão era parecida com a cabeça do companheiro Marcelo Gouveia, cancelar tudo. Mas aqui em Limoeiro, o São João é diferente. Existe o São João Povão, que é o São João da Rua da Alegria, e existe o São João Povão no Parque de Exposição de Animais, mas existe o São João de um camarote que foi, inclusive, vendido muitos ingressos. Então, eu não poderia tomar decisão precipitada, sem pactuar, sem sentar e mostrar as dificuldades à empresa. E, infelizmente, aconteceu. É um acidente natural. É uma invernada atípica. Alguém chamou de dilúvio. Não chegou a ser um dilúvio.
mas o estrago foi grande porque foi intenso, foram 2 ou 3 dias de chuva sem parar. Então isso não pode deixar de ser considerado. Nós estamos com muito equilíbrio, com muita sensatez, pensando no melhor. Se nós conseguirmos, né, recursos suficientes para recuperar todas as estradas, e aí veja, você recupera com pissarramento, como nós fizemos de Limoeiro a Pitombeira, e do Engenho Paraná até Convales, passando por nossas, naquela comunidade de Lagoa Vermelha, Vila do Apulso, chegando em Convales, nós estávamos programados para descer para Parnásio, chegando de volta em Bonome, Pitombeira, estavam todo programado para fazer isso. Nós fizemos isso, nós fizemos 2 pedras, Poço do Pau, 2 pedras, Salobro, né? Nós fizemos um esforço grande de 2021 e 2022 recuperando as estradas. Em 3 dias, todo esse trabalho é destruído. Então, nós estamos pensando nisso também. Nós precisamos fazer um esforço agora, uma operação, diria aqui, de recuperação das estradas, sabendo que até julho, quando perdura o inverno, tudo pode ser destruído de novo. Então, pissarramento, estradas vicinais, estradas que são de pissarro, é assim. Todo trabalhador rural sabe que na época da chuva, todas as pessoas da zona rural sabem, todo toioteiro conhece esse assunto. Você pode até recuperar a estrada, mas se houver chuvas torrenciais como essas, ou parecido com essa, todo aquele trabalho precisa ser refeito. Até isso, nós vamos avaliar, pesar, medir e ver qual é a melhor alternativa. É esperar o verão, é fazer os consertos, ao invés de fazer todo um esforço de recuperar todas as estradas agora, já que nós estamos iniciando o mês de junho, tudo isso tem que ser avaliado, entendeu, Alfredo? Entendo. Com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, com muita sensatez e prestando atenção nos efeitos da natureza, né? Orlando, como eu disse, historicamente, as inundações na nossa região aqui são nos meses de julho e nós estamos no final de maio. Eu coloquei aqui também, prefeito, e aí a gente recebeu muitas informações durante o fim de semana, circulando também pelo município, recebendo informações da região. Tivemos ali aquela área do Cedro, o senhor esteve, tem ciência, inclusive citou a questão da ponte lá de Urucuba. Recebemos com imagem, né, com a rachadura em uma das cabeceiras. E eu cito isso, Orlando, para te perguntar, alguma área vocês interditam de imediato, você já tem essa informação, ou tudo dependerá dessa análise que você pretende dar sequência hoje, ou até mesmo se conseguir concluir hoje? E te pergunto também sobre os loteamentos onde as águas dos açudes procuram os lugares e vão chegar. Você citou o Santana, que é um loteamento mais antigo, tem aquele loteamento Jardim, perto do Parque de Exposição, que recebemos a informação que você esteve no local. Há alguma ação para esses setores? E claro, você pode responder também Alfredo, deixa eu só finalizar aqui, Orlando. E você... deixa eu só finalizar. Acompanhado do deputado de Cartelbaldo, Orlando. Loteamento Jardins. Orlando. Oi. Deixa eu só terminar também. Porque aí a gente resume. Tá baixa a ligação. Vou aumentar aqui o rádio. Mas quando tu aumenta o rádio, tu baixa um pouquinho o rádio, fica melhor para ti. Pronto. E eu citei loteamento Jardins e citei o Santana porque a gente recebeu imagens. Mas recebi informação de que você visitou o local. E eu faço essa introdução para te perguntar o seguinte. Você, claro, pode responder pela sua gestão. Mas há umas liberações de loteamentos aí, liberam, e depois as consequências vão vir. A água vai procurar o lugar dela, né? Eu te pergunto, tem algum loteamento em andamento para você assinar a liberação? E agora, já que esse foi liberado e já foi construído, o que a prefeitura pensa em fazer? Alfredo, vê só. Todos os loteamentos que aí estão, uns que estão iniciando, outros que estão em curso. Vou citar aqui o Jardins que você colocou. Não sei o que é Jardins, como é? Loteamento Jardim. Loteamento Jardim. Isso. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto agora o fenômeno que acontece lá. Se eu não me engano, são 2 açudes, um do lado direito e outro do lado esquerdo. E o empresário fez lá toda a construção, não fez galerias de águas fluviais, as águas correm em cima do calçamento, houve estouramento de um lado e do outro,
são dois, se não me engano, são dois açudes. Nós vamos solicitar a Secretaria de Infraestrutura, porque inclusive o empresário, o construtor, fica usando o nome do secretário de Eli Vieira, dizendo que ele vai fazer, dizendo que a prefeitura vai fazer. Isso não é verdade. Eu pude dizer isso à população lá, porque um loteamento não pode fazer as obras, ganhar o dinheiro e simplesmente deixar a batata quente estourar na mão da prefeitura. A prefeitura não pode tudo. Na hora de aprovar um loteamento, é preciso que a prefeitura tenha a responsabilidade de exigir do construtor as obras de saneamento que for necessário, de drenagem de águas pluviais, né? Não é simplesmente vender as casas, fazer um calçamento sem saneamento, sem os destinos das águas fluviais, como é o caso lá do loteamento Jardins, que ele inclusive deixou um bequinho para que as águas que vêm do açude, do lado da pista, do lado da PS50, possa drenar e pegar o canal. E ele está dizendo que é a prefeitura que vai executar o serviço. Eu vou convocar a engenharia, convocar o secretário, que o nome dele está sendo usado de forma errada, de forma, com certeza, ele não deu autoridade para que seja usado o nome dele, porque a prefeitura não pode tudo. Então, esse é um episódio, esse é um caso que nós assistimos, nós pudemos observar pessoalmente, o estouramento dos dois açudes e a população sofrendo lá. Inclusive, fui acompanhado do deputado Ricardo. Se for necessário, nós vamos desembargar todas as obras que estão sendo executadas lá, até que o empresário dê solução, né, de forma ordeira a esse processo de drenagem. São dois açudes que estão próximos à comunidade e às casas que estão sendo ainda construídas. Algumas casas ainda estão sendo construídas. Nós vamos determinar um estudo de engenharia e vamos responsabilizar, sim, o empresário, o construtor que está fazendo aquela obra, tá? Esse é um fato pontual. No que concerne aos outros empreendimentos imobiliários de Limoeiro, nessa gestão 2021, 2022, não foi autorizada a construção de nenhum loteamento. Nós sabemos que existe um loteamento aí que inclusive desmanchou açude, tirou os baldes de açude e as águas estão drenando para as partes baixas. É preciso que a engenharia exija não só a construção de canais, de valetas, de contenção de enchentes, porque no passado era açude e hoje não é mais. Então as águas procuram os lugares mais baixos. E aí eu acredito que é preciso conciliar as duas coisas. Não é que esteja tudo errado, mas esses loteamentos todos foram aprovados antes de 2021. Tá? Inclusive as ruas, que o pessoal chama de loteamento de segundo, ou casa de segundo, estão sofrendo lá e não foram concluídas as drenagens. O empresário segundo, todo mundo conhece, nosso amigo, e não concluiu as drenagens, não concluiu as galerias. É preciso também que a comunidade se reúna, vou fazer uma reunião lá, e nós vamos responsabilizar sim o empresário para concluir o que foi iniciado. É obrigação da empresa que monta o loteamento, dar prosseguimento à obra até a sua conclusão. Não é o caso lá. Inclusive, nós temos lá várias galerias abertas. A céu aberto, está lá, aberta e criando muita dificuldade para a comunidade. Então, Alfredo, são vários detalhes pontuais em várias situações da cidade que não se teve a cautela de seguir um plano diretor. A cidade cresceu, principalmente do outro lado do rio, né, que a gente conhece como o outro lado do rio, de forma desordenada, de forma acriteriosa, as pessoas construindo em cima da passagem das águas, em cima dos canais. E a gente sabe que as águas procuram o seu lugar. A água não pede licença para passar. Recentemente, nós vimos lá uma obstrução na rua Santana, que nós vamos entrar na justiça. Nós estamos, inclusive, questionando o cartório de registro de imóveis, porque foi autorizado de forma indevida a obstrução de um dos canais para
que o cidadão pudesse colocar uma tubulação com apoio da prefeitura naquela época, cobrir o canal, cobrir a passagem das águas e botar lá uma plaquinha de ventos no terreno. Nós estamos revidando esforços junto ao cartório eleitoral para desmontar isso, para desfazer isso e recuperar o espaço que é de passagem das águas. Orlando, já que você fala dessa questão da água e aquela situação da Academia da Saúde do Morada Nova, houve um aterro naquele setor, foi um aterro feito baseado em questões técnicas, ali seria de responsabilidade da prefeitura. Isso, ali nós fizemos de forma organizada, fizemos uma grande galeria para fluir todas as águas. Na verdade, nós fizemos um estudo do açude. Se aquele açude não tivesse como estava, nós iríamos mantê-lo até como um equipamento de embelezar, para embelezar a academia, mas ele estava repleto de drenagem de esgoto sanitário. Quando nós esgotamos a água para ver o estado que estava o açude estava totalmente sendo utilizado como uma grande fossa. Tá? Ali passa também o canal do Santana. Isso. Nós fizemos a drenagem bem feita, fizemos o aterramento, fizemos tudo como devia fazer. E fizemos inclusive a drenagem. Precisamos agora dar esforço para fazer o conjunto das ruas do entorno. Várias ruas ali vão ser calçadas, mas nós estamos sempre preocupados com a questão das drenagens. É lógico que você não consegue fazer omelete sem quebrar os ovos. Enquanto as obras não estiverem prontas, as pessoas ficam inquietas, ficam sofridas. Né? A outra rua paralela que foi construída, calçamento sem galeria, com galeria de tubos de plástico, de PVC, de 100, que a gente chama de 100, que é para esgoto domiciliar, foi colocado nas calçadas. Aí dá aquela dá aquelas inundações nas casas, que são partes baixas, as águas procuram as partes baixas. Tudo isso foram obras que foram feitas de forma criteriosa. Né? Foi feito o critério de engenharia que deveria ser feito. Mas, Alfredo, são muitas intervenções. A prefeitura não tem condição de fazer todas no mesmo tempo. É impossível. Não se resolve, não se conserta todos os problemas numa cidade que cresceu, a cidade de Limoeiro cresceu e cresceu muitas vezes de forma desordenada. Mas o trabalho com perseverança e com compreensão a gente vai fazendo. Orlando, antes de finalizar, há informações, você teria essa informação de famílias que precisam, por exemplo, de cestas básicas, de cobertores, de colchões, algumas áreas ribeirinhas foram afetadas. A secretaria teria te passado algo desse tipo? E se sim, há alguma intervenção sendo feita pelo município? Você falou de um cadastramento, mas eu digo de imediato, a curto prazo, já tem alguma ação? Nós estamos exatamente fazendo esse diagnóstico, né? Quais são as famílias, quais são as áreas que foram, por exemplo, eu sei que ali naquela região de Urupuba, é preciso a prefeitura chegar de forma urgente. Por isso que nós decretamos ainda no dia de ontem, né, a situação de emergência, para poder fazer face à compra desses materiais, desses insumos, né, até mesmo sem licitação, porque você há de convite, ninguém tem licitação no cotidiano para cobertor, para lençol. Algumas pessoas devem ter perdido. É exatamente esse o papel das secretarias envolvidas em todo o processo de socorro às famílias. Então, o quartel-general, a Secretaria de Infraestrutura, nós vamos estar com as assistentes sociais, com psicólogos, com todo mundo da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Infraestrutura e todas as secretarias, inclusive da Secretaria de Saúde, podendo também colaborar com esse diagnóstico. Não dá para fazer a coisa de forma assodada, porque você sabe que é preciso ser justo com aqueles que estão realmente necessitando, com aqueles que estão sofridos, né? Ok. Orlando, obrigado. Das enchentes, das chuvas intensas. Bom trabalho para você e para a equipe, obrigado pela participação. Nós aqui agradecemos, Alfredo. Logo que nós tomarmos as decisões definitivas,
nós haveremos de informar a imprensa e a população como um todo.